Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, senhores juízes, advogados, defensores públicos do Ministério Público. Eu, Maria Trindade do Carmo Neto, nasci numa fazenda em Ituí. Fui criada na fazenda, pertencendo a uma escola da minha mãe, a qual eu era aluna, junto com os empregados da fazenda. Eu só tirava nota 10, então a minha mãe, com 8 anos, na última série, a 4ª série, ela me mandou para a cidade de São João Nepomuceno para verificar se realmente eu tirava somente 10. E continuei toda a minha infância. Não tinha idade para entrar para o ginásio, fiquei esperando, estudando particular. Quando eu entrei para o ginásio do seu B. Barroso, eu só tirava as melhores notas. Isso sempre causou inveja. Quando tinha concursos de beleza como embaixatriz do turismo, Miss Elegante Bangu, eu tirava em primeiro lugar. Eu tenho várias faixas. Então, eu sofri muito por ser uma pessoa inteligente a minha vida inteira devido aos invejosos. Aí, eu tinha casamento marcado, mas eu era atormentada pela ex do meu noivo. Então, eu dei para ele de presente e mudei para Juiz de Fora para fazer faculdade. Fiz um concurso para trabalhar no INPS. Naquela época não era INAMPS, era INPS. Passei. Eu era a única aluna da faculdade de odontologia que estudava e trabalhava. Eu tinha que trabalhar 40 horas e estudar na Rua Espírito Santo e também lá em cima, no campus da Universidade de Juiz de Fora. Também fiz letras, só que eu pensei, para que eu vou fazer 4 anos de letras? É melhor eu aprender as línguas comigo mesmo, sem precisar de faculdade, porque o que eu quero para minha vida é estudar o corpo humano, a mente humana e o universo. Fiz no último ano da minha faculdade um curso de astronomia e eu me apaixonei pelos céus. Desde criança eu adoro olhar estrelas. Então, senhoras e senhores, a minha vida em Juiz de Fora sempre foi também uma vida que eu sempre fui perseguida pelos invejosos devido aos meus talentos. Desde criança eu costuro, faço roupas para mim mesma. Desde criança eu tenho talentos para bordar, pintar. Desde criança eu tenho talentos para principalmente amar e trazer a paz. Então, como eu era a melhor aluna do curso de odontologia, eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado no Rio de Janeiro, na Fluminense, em Niterói. Eu aluguei um consultório à noite, imediatamente ele estava lotado de pacientes. O mestrado, se eu terminasse, eu teria que voltar e ser professora na UFJF. Só que eu não queria mais voltar para Juiz de Fora. Eu estava mais feliz no Rio de Janeiro e o meu sonho era sair do Brasil desde que eu nasci. Então, os meus projetos de vida sempre foram grandiosos e os realizei todos, sozinha, devido ao meu caráter, à minha seriedade, à minha ideia de ser uma filha amada de Deus e saber que quando você tem Deus, você tem os seus caminhos corretos, certos da vitória. Assim, eu fui sucesso como dentista, com meu consultório em Ipanema e trabalhando no Ministério da Saúde. Tomaram a minha vaga em Juiz de Fora do Ministério da Saúde porque eu tinha direito como trabalhadora do CLT, do INPS, de ter a única vaga de dentista. Eu era a única que trabalhava dentro e que era dentista já praticamente formada, só faltava receber o diploma. Me tomaram a vaga. Uma amiga inimiga que morava no meu apartamento que eu tinha alugado. Eu não botei ela para fora, eu saí, porque é assim que eu faço. Quando eu vejo a ingratidão, eu saio e deixo a pessoa entregue. Primeiro paciente que ela atendeu, ele morreu nas mãos dela. Tomou um choque anafilático. Deus é o Deus da justiça. Então, eu sempre
tive comigo a certeza que eu tenho um Deus em mim e que Ele me protege contra os vários inimigos invejosos. Então, no Rio de Janeiro, eu sempre também era atacada, porque eu tinha uma clientela imensa e eu trabalhava no prédio melhor de Ipanema na época, no Top Center, na Visconde de Pirajá. Os dentistas tinham inveja da quantidade de paciente que eu tinha, davam cartões dele para os meus pacientes. Mas eu fui uma dentista que olhei para os céus e falei, algo grande vai acontecer na odontologia. Vou procurar uma técnica de implantes ósseo-integrados. Uma técnica de implante, não sabia qual era, não aquelas antigas que eu estudei na PUC e achei que não deveria fazer porque eu não confiei. Fiz pós-graduação na PUC de radiologia, de dentística e depois eu queria fazer implantes. Então eu assisti algumas aulas, alguns cursos e não fiz o curso na PUC de implantes. Eu fui pesquisar e soube que na Suécia, Brånemark, um ortopedista, descobriu a técnica de ósseo-integração usando titânio. Ele, para firmar os ossos, coloca-se metal. Ele colocou titânio e não conseguiu tirar depois que os ossos tinham sido cicatrizados. Então ele falou, essa é a técnica perfeita para dentista fazer implantes, usar titânio. Eu soube que os argentinos tinham ido aprender com ele, eu fui imediatamente para Buenos Aires. Lá eu fiz amizade com um grupo de dentistas e nós começamos a organizar cursos e congressos no Brasil. Fui a primeira dentista do Brasil a organizar curso de ósseo-integração junto com os argentinos Sérgio Dutré, Raul Barragán e Raef. Tenho provas de tudo que eu falo. Eu tenho malas e malas de diplomas, certificados, congressos que eu fiz no mundo inteiro. Mas sempre a odontologia vinha em primeiro lugar, mas eu tinha outras profissões porque eu gostava de estudar. E quando você estuda, você não está trabalhando. Se você não está trabalhando, você não ganha. Eu ganhava no Ministério da Saúde e às vezes eu conseguia licença para ir nos congressos. Às vezes eu conseguia licença para ir fazer um curso na Universidade de Miami, como eu fui uma vez. Pós-graduação em implantes ósseo-integrados. Então eu fui a primeira dentista do Brasil a fazer implantes ósseo-integrados. O primeiro congresso que eu fiz com os argentinos foi aqui em Juiz de Fora. Depois no Rio eu organizava, eu ia para Buenos Aires, Mendonça, e nós organizávamos, recebia os americanos, ia para São Paulo e todo mundo ficava encantado que eu era a única mulher na época que fazia implantes. Então eu recebia convite para trabalhar na Austrália, para trabalhar no Canadá, fui num congresso no Canadá, eu recebia os convites para trabalhar em Portugal, mas eu queria sair do Brasil ou para ir para a França estudar na Sorbonne ou para ir para Nova York. Mas antes eu fui estudar em Miami, na Universidade de Miami. Fiz pós-graduação na Universidade de Miami. O diretor, que até hoje é meu amigo, Dr. Arun Garg, me convidou para ser professora na Universidade de Miami. Eu não aceitei, porque naquela época Miami era uma cidade infestada de substâncias negativas que eram dadas nas escolas. E a minha filha, para mim, estava em primeiro lugar. Então, eu não aceitei. Ele me convidou para escrever livros com ele. Eu falei, eu não posso porque eu não tenho tempo, eu tenho uma clientela imensa. E como eu era amiga do Pitangui, de vários cirurgiões plásticos, vinham pacientes, como eu fui uma das primeiras do planeta, da Europa inteira, tratar de dentes comigo. Sempre usei música alfa para fazer as cirurgias. Trabalhei no Hospital de Ipanema, trabalhei no Hospital da Lagoa, trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro. Eu não só tratava dos ricos, como também dos pobres. Na época da AIDS, ninguém queria atender os pacientes. Eu atendia fora do horário a todos. Eu sempre trabalhei de luvas e máscara. Então, eu era uma dentista
ultra conceituada e sou, porque agora eu vou ser a primeira dentista a tratar os pacientes nas MedBed, que são tecnologias extragalácticas dadas a Tesla, que ele foi proibido de fazer, mas que Elon Musk, que eu tenho contato com ele, já produziu as MedBed. E eu criei uma terapia multidimensional, cósmica, vibracional, frequencial, psicoacústica e quântica, que é da 5ª dimensão, e criei as MedBeds, e tudo tá aqui nesses painéis que vocês podem ver. Criei as cidades quânticas, criei o centro quântico. Aqui é o centro quântico das MedBed de Tesla. Aqui estão as cidades quânticas que eu fui aprovada no projeto que eu fiz, de cidades onde a cura das MedBed serão feitas, de cidades onde somente quem estiver em estado de amor. Aqui cidades, o modelo que eu fiz, que eu criei, da Flor de Lótus de Tisveta Antoscov, para ver se for aprovado pelo governo da Grécia, já foi aprovado pela Gesara, para ser feita cidades como se fossem flores. E aqui teremos os centros quânticos, teremos cinema, teremos artes, porque eu também sou artista conceituada. Aqui a primeira ideia que eu tive de fazer no Morro dos Anjos, que é a conexão da França, Mônaco e Itália e Suíça. Então vocês podem ver que eu não paro de trabalhar, um minuto eu não paro de criar. Aqui está o meu centro quântico separado, eu fiz algumas fotos, as camas serão, aqui é de Tesla, essas 3. Aqui as sintonias, vibrações e frequências da cura da mente, da alma e do espírito através da escala de David Hawkins. Dependendo dos sentimentos que você tem vibrações baixíssimas e você vai atrair tudo de negativo para a tua vida. Aqui tem a Kundalini, que é uma energia maravilhosa, poderosíssima. Então vocês podem ver que as camas minhas eu criei em formatos assim super bonitos. Essa cadeira também de energias, vibrações e frequência. Essa cama, aqui é a sala de espera. Aqui outras 2 camas em formato de flores. Ou seja, aqui é a entrada do Quantum Center. Aqui está um breve currículo meu. Então, senhoras e senhores, aqui está São Miguel Arcanjo, que me protege contra os inimigos. Aqui também tem um outro painel falando sobre as vibrações, frequências e energias, como que surge a energia Taurus, que é a energia da vida. Quando o feto tem 1 mês na vida dentro do ventre da mãe, Deus, o Criador de tudo, bota no coraçãozinho que se formou a energia Taurus, que é a energia da vida. A energia Taurus faz nós circularmos se tivermos pensamentos de amor. A glândula pineal está aqui, aqui está a energia Taurus. Então eu quero dizer para os senhores, aqui tem uma nave espacial porque eu tenho contato com os extragalácticos Pleiades. Então eu quero dizer para vocês que aqui em cima dessa mesa tem pilhas de currículos com diplomas, com provas de quem eu sou. Vocês podem ver aqui. Quantos livros tem aqui? Vocês podem ver aqui. Então, eu tenho provas mais do que suficiente para mostrar para os juízes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, aonde eu fiz 2 processos, porque eu fiz uma venda para uma amiga que me pediu assim que eu cheguei no Brasil, em janeiro de 2020, que eu vim para ir para a Inglaterra, para a Embaixada da Inglaterra em Brasília, para tirar o visto de Exceptional Talents. O que é visto de Exceptional Talents? São pessoas que têm mais de 1 talento, têm mais de 2, eu tenho 7. Comprovadamente eu tenho 7 talentos com tudo isso daqui de diplomas. Só na odontologia eu tenho isso tudo aqui de diplomas e ainda falta mais, tá? Então vejam bem, só na odontologia. Revistas, jornais para provar quem eu sou. Na parte de escrita, eu lancei um livro que foi elogiado pelo presidente Emmanuel Macron, presidente da França.
E aqui está todo o projeto do livro que foi lançado, La Petite Lua Noel et l'Ange Astronauta Léon. Ele foi distribuído em bibliotecas e livrarias. Eu tenho uma carta do presidente me elogiando pelo livro. E agora o livro está esgotado, eu nem tenho mais, eu tenho que ir correndo para a França para poder editar nova parte do livro. Daqui a pouco eu vou encontrar a carta do presidente Emmanuel Macron, porque é muita coisa que eu tenho para provar quem eu sou, e não uma mentirosa, estelionatária, como estão querendo acharem e provarem que eu sou. Tem uma corretora de São João Nepomuceno chamada Verônica, ela me chamou de mentirosa, falou que nunca falou comigo. Nós trocamos várias e várias mensagens no WhatsApp. Eu troquei com quem comprou a casa da minha mãe, a primeira ideia de vender a casa, que a minha amiga Amélia Picoroni, que me viu nascer, pediu que eu vendesse da família. Então, como eu vendi a casa da minha mãe para ele, há 30 anos atrás, eu conectei com ele, com ela, marquei a reunião dentro da casa, ela e a filha Fernanda, e fiz a partir daí um projeto de vida grandioso para ele. Na casa da minha mãe, ele construiu um prédio, a clínica dele, que ele é dentista. Na outro prédio, que era perto, numa área nobre, melhor até do que a área da minha mãe, era um quarteirão abaixo, mais no centro da cidade. Então, vocês sabem que cidade pequena, o centro que é o grande lance de você morar. Perto dos Correios. 2 andares. A casa da minha mãe tinha um andar só. Então, eu dei projetos de prédios, porque eu também construo apartamentos que eu compro na planta, eu mudo tudo. E aí eu faço uma decoração belíssima e vendo pelo dobro. E tenho curso de corretora no Rio de Janeiro e tenho registro também na Europa, em Portugal. E tenho conexões e parcerias nos Estados Unidos, Nova York e Miami. Em Portugal, eu trabalhei na Sotheby's, que é a melhor empresa do planeta Terra. A Sotheby's tem um nome, ela está em todos os principais países do mundo. Trabalhei na Patrimóvel, no Rio de Janeiro. Eu vendi uma universidade, Unip. Me hackearam, já naquela época, em 2014. E disseram que se eu não fosse embora do Brasil, se eu tentasse entrar na justiça contra eles, que a minha família iria sofrer retaliações e eu também. Então, eu fui para a Europa, minha filha já tinha se formado em Nova York, eu já tinha em 4 profissões, que eu paguei tudo com meu trabalho, como artista plástica, eu pinto, faço esculturas, como fashion design, eu tinha uma linha de swimming suit e uma linha de lingerie que eu vendia para as melhores boutiques de Nova York. Vendia para Los Angeles, Las Vegas e para a Itália, Mamá em Ticon, para formar a minha filha. Para eu estudar na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, para eu estudar na Universidade de Nova York, ATM Disorders, quem não sabe, problemas de ATM que causam seríssimos problemas. Então eu fiz um curso com o melhor do planeta, Harold Gelb, na Universidade de Nova York. Eu estudei na Universidade de Miami, que eu já falei. Então os meus currículos como dentista são grandiosos, são maravilhosos. Então, eu quero dizer para vocês, além de dentista, além de designer fashion, eu também sou designer de joias, com exposições junto com a Joalheria do Rio de Janeiro, nos hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, já fiz até em Hong Kong, na China, tudo eu tenho comprovação. Como artista plástica, eu fiz exposições em Nova York, Miami, nos Hamptons, Las Vegas. Eu fiz em San Diego e aqui é a última exposição que eu vou fazer, que essas novas pinturas são ilustrações do último livro que eu escrevi, O Planeta Terra e o Novo Caminhar em Consciência e Espiritualidade, em conhecimentos da física quântica, e tem os extragalácticos, os Pleiades, que eu tenho contato com eles. E toda a coleção de pinturas já estão numa coleção de roupas, para quando... Esse aqui foi o primeiro quadro que eu pintei dos extragalácticos, desde que eu vi 7 naves no céu de Ipanema, na madrugada do dia 3 de janeiro de 2008. Esse aqui é o Hans,
O meu curador, ele que dá preço nos meus quadros, ele mora em Miami, é um alemão. Aqui tem currículos meus com fotos em francês, em inglês e português. E também eu tenho os currículos todos aqui. Eu tenho tudo que eu já fiz na minha vida. Vocês podem ver, é muita coisa que eu tenho. É muita. Aqui são os books da linha Fashion de Swimming Suit. Eu tenho vários e vários. Vocês podem ver, eu vendia para as melhores lojas. É uma Mighty Conquer, a minha cliente. É uma marca que tem mais de 800 lojas na Itália. A nova coleção de jewelry, de joias, já está pronta para ser feita quando a minha vida voltar ao normal. Quando eu for liberada desses dois processos, que como nos Estados Unidos demora no máximo um mês, um processo desse que você vende, confia nas pessoas, elas não te pagam a comissão, só que aqui tá demorando 4 anos. Então, mas eu já fiz a nova coleção, diamantes com couro. É uma coleção que você pode ir para uma festa à noite, tirando a parte de couro, deixando os diamantes. Ou então você pode, durante o dia, usar o couro. Ela tira e coloca apliques de couro nas peças de diamante. Criei, enquanto eu estou no Brasil, as alimentações quânticas, que era para fazer o projeto que eu tinha criado com o dentista que comprou a casa. E a família que pediu que eu vendesse, que tem restaurantes no Rio. Então eu criei as alimentações quânticas, que são as alimentações que eu tenho desde criança. E está em várias línguas aqui, todos os benefícios das oleaginosas, das frutas. Então vocês podem ver, está em francês. Então eu escrevi 3 livros só sobre as alimentações quânticas, com várias fotografias. Durante a pandemia, que eu não podia viajar, que eu não ia me submeter, e eu tive problema na perna esquerda de trombose, como eu não tenho seguro saúde no Brasil mais, que eu não moro aqui há anos que eu mudei daqui do Brasil. Então aqui está o outro livro, Business Completo, que como o Dr. Eduardo demorou a decidir, porque ele falava que ele tinha comprado uma fazenda, então eu incluí ele nesse meu projeto das alimentações quânticas, no projeto da exportação. O business está todo completo, com todas as receitas. Eu tenho 75 anos e 10 meses. Todo mundo me dá no máximo 50. Por quê? Eu nunca comi carne. Eu nunca tomei leite. Eu enxergo tudo sem óculos. Aqui está outro livro sobre as alimentações quânticas, falando de todos os benefícios, com os projetos todos, mais de 2.000 e tantas fotos. Então, este projeto, inclusive, tem os benefícios do café, que muita gente é contra café. Eu tomo muito café e faz muito bem à saúde. Eu tenho também os projetos que eu fiz várias exposições, então nesse book aqui eu tenho algumas fotos, algumas apenas, porque eu tenho milhares de fotos. Eu tenho malas e malas para provar quem eu sou. E essas pessoas que estão dizendo que eu sou mentirosa, golpista, estelionatária, que eu não vendi a casa de São João, que eu não vendi o apartamento que pertencia à dona da Viana Júnior para um senhor que se dizia também meu amigo, mas era inimigo. Aqui tem os meus currículos todos, de todas as profissões. Eu tenho 7 profissões. Então, aqui vocês podem ver a quantidade de currículos que eu tenho. Isso aqui é apenas uma amostra. Vocês podem ver, é apenas uma amostra pequena de quem eu sou. Apenas uma amostra, porque não dá para mostrar tudo. O meu último cartão de business, de real estate business, é esse aqui. Mostrando as conexões que eu tenho, com várias empresas em Paris para vender apartamento. Como eu tenho também na Inglaterra, em Mônaco, como eu tenho em Nova York, como eu tenho no Brasil. Então, queridos amigos, aqui está uma capa
da terapia que eu criei multidimensional, vibracional, frequencial, psicoacústica e quântica, que é a terapia naquele centro quântico daquelas camas Medbed. Olha a grossura do livro. Tudo isso eu criei enquanto eu estava impossibilitada de viajar, enquanto eu estava no Brasil, e como eu não podia viajar porque eu não ia me submeter, e eu tinha tido tanto a primeira coroinha quanto a segunda, então não havia necessidade de eu tomar, só que não queriam permitir que eu viajasse. Eu abri um processo no Ministério Público, não consegui a autorização de viajar. Enquanto eu estava no Brasil, eu escrevi também este livro. Este daqui, aliás, eu comecei a escrever, eu ainda estava na Europa. Olha a grossura do livro, todo ele tem ilustrações. O nome dele, O Planeta Terra e o Novo Caminhar em Consciência, Conhecimentos da Física Quântica, Espiritualidade, Rejuvenescimento e Amor. Por que rejuvenescimento? Por causa das alimentações quânticas que estão dentro dele e também por causa das camas Medbed, que é tecnologia de Tesla que foi dada a ele pelos extragalácticos, e como ele foi proibido pela família que patrocinava ele explodir o laboratório dele, porque ele só queria fazer o bem à humanidade. A mesma família extragaláctica, os Pleiades que deram para ele, é a família extragaláctica que eu tenho conexão e provo pelas pinturas e esculturas que eu fiz deles desde a madrugada do dia 3 de janeiro de 2008. A minha última noite no Rio de Janeiro, eu vi 7 bolas imensas nos céus, que eu achei que eram luas, mas não eram, eram naves. Então tudo que eu crio, tudo que eu pinto, é graças à minha comunicação com eles. Aqui estão as cidades quânticas, que foram os meus últimos projetos. Foi aprovada as cidades quânticas. Foi aprovada a minha terapia. A minha terapia também terá as camas Medbed delas. Como eu já mostrei ali, aqui tem o livro completo com todo o projeto das cidades quânticas. Então vocês podem ver a quantidade de currículos que eu tenho. E uma corretora, a Verônica de São João Nepomuceno, quer me chamar de golpista mentirosa. A família que era dona da casa, que me pediu para vender, eu não pedi para assinar nada, querem dizer que eu não vendi, eu fui hackeada, me tomaram todas as provas. Eu falava por WhatsApp com a amiga que pediu para vender, que era minha paciente no Rio de Janeiro, que me viu nascer em São João e que a mãe dela fazia roupinha para mim quando eu morava em São João e eu adorava comprar joinha com ela. Depois foram meus pacientes no Rio de Janeiro. Morei na casa dela 6 meses, porque o netinho dela estava com câncer. Eu tinha vendido meu apartamento no Ipanema Guinle, um dos prédios melhores de Ipanema, para minha filha estudar em Nova York e eu também estudar lá. Eu passava 3 meses no Rio de Janeiro trabalhando como dentista e 3 meses em Nova York estudando e fazendo eventos com as minhas artes. Eu tive uma empresa, Trini Ferrazzi Inc. A minha filha tinha permissão de trabalhar e ela fez 4 profissões: cinema, decoração, fotografia e artes. Então ela, como eu, é uma exceptional talent. A pessoa que tem mais de um talento ou mais de 2, ela é considerada exceptional talent. Uma pessoa que tem talentos especiais, ela pode tirar esse visto para qualquer país do planeta que ela queira morar, porque ela tem provas como eu. Isso aqui é um pouco das provas, eu tenho umas malas para provar. Então aqueles que querem denegrir meu nome, que querem denegrir a minha imagem, vocês têm que pensar que vocês não irão ficar no planeta Terra na 5ª dimensão. Vocês não têm direito a morar nas cidades quânticas. Vocês não têm direito de viver no planeta. Vocês, aqueles que estão na frequência da desordem, da mentira, da falsidade, da corrupção, irão para um planeta chamado Quiron, que é pior do que a Terra em 3ª dimensão. Então, eu quero dizer para os senhores que não se brinca com uma escolhida de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. Eu tenho 7 talentos de todos comprovados.
Eu sou dentista, eu sou pintora, eu sou escultora, eu sou designer de joia, eu sou fashion design, eu sou corretora, eu sou escritora. Então, senhoras e senhores, aqueles que estão brincando, querendo denegrir o meu nome, vocês vão ter que se retratarem o mais rápido possível. Vocês vão ter que falar que vocês mentiram e não que eu sou mentirosa. Eu exijo isso urgente, porque eu tenho pressa. Agora acabou, eu não tenho mais nada a fazer no Brasil. Eu tenho que realizar os meus projetos, porque o presidente da França, eu não achei a carta aqui, mas ela deve estar em outro pacote de provas. Eu tenho pacotes de provas. No Rio, eu levei uma mala no dia da audiência para provar os hackers, porque não acreditavam, diziam que eu estava mentindo. Eu levei boletins de ocorrência, eu levei as fotografias dos hackers, porque eu fotografava tudo. Então, senhoras e senhores, eu sou um ser humano de Deus. Eu sou um ser humano de caráter. Eu sou um ser humano da verdade, da vida. O meu lema de vida é: conhecereis as verdades e somente as verdades vos libertarão. Eu nunca gostei de estar presa a nada nem a ninguém. Eu quero ser livre para realizar as coisas grandiosas que eu já realizei. Aqui tem alguns dos posters que eu tenho. Vocês podem ver que eu não sou uma pessoa que eu brinco com a vida. Eu levo a vida a sério. A minha vida é preciosa. O meu nome vale milhões e milhões e milhões de diamantes e ouros. E ninguém tem o direito. Só alguém que tiver currículos melhores do que o meu tem o direito de tentar denegrir o meu nome, como estão fazendo aqui nessa cidade de Juiz de Fora e em São João Nepomuceno. Senhoras e senhores, senhores juízes, os defensores do Ministério Público, o meu respeito. Eu não tinha ainda contado para os senhores quem eu sou, mas devido à quantidade de gente tentando denegrir o meu nome, me chamar de mentirosa e golpista, que eu não tenho nem cresce, eu trabalhei nas melhores empresas. Você, Verônica, trabalhou aonde? Em que empresa do planeta você trabalhou como eu? Nas melhores. E eu saía por quê? Porque eu queria mudar de país, porque eu estava fazendo uma pesquisa, mudando de país para poder escrever este livro aqui. O Planeta Terra, o Novo Caminhar. Em consciência, em espiritualidade, conhecimentos da física quântica. Só de física quântica, o meu livro foi esgotado, todo vendido na Amazon. Eu não vou botar a foto dele aqui da capa, porque tem os meus anjos, e eu não quero divulgar a imagem deles. Então, senhoras e senhores, esse vídeo vai estar no canal Doutora Maria Trindade Neto, vai estar no meu nome artístico, Trini Ferrazzi Contontino, vai estar no canal Doutora Maria Trindade Neto, porque se vocês souberem que eu estou hackeada nos meus 13 e-mails, desde o dia que eu cheguei em Juiz de Fora, já mudei de firma telefônica, da Vivo, da Claro, da Vero, da TIM, porque os hackers não me deixam em paz. Eles entraram no meu aplicativo do Banco do Brasil pela nuvem e cancelaram os meus cartões. Eu tenho gerente que prova. Eu tenho gerente que prova o que eu estou falando. Eu tenho fotos que provam o que eu estou falando. Então, eu quero que vocês se retratem comigo. Aqueles que estão denegrindo a minha imagem, meu nome, com caráter de extremíssima urgência. Uma boa noite a todos. Maria Trindade do Carmo Neto, ou meu nome de artista e de escritora, Trini Ferrazzi.